Bom, hoje vocês estão encerrando um ciclo eh, de estudos e é tempo para refletir mais profundamente no contexto em que o cristão de hoje vive, né? Aliás, o que o adorador de Deus viveu toda a sua história até hoje e vai viver até o fim que está bem perto, né? Eh, Esse contexto eu vou colocar agora para vocês, eu sei que algumas vão ficar meio espantadas, porque nem eu mesmo me apercebi disso durante muito tempo. Só agora, há pouco, é que eu comecei a refletir e pensar dessa dura realidade que vivemos. Nós estamos no meio de um conflito. Nesse conflito, ele está ocorrendo no mundo de domínio de Satanás. E isso é dito pelo próprio Deus, confirmado pelos apóstolos. O próprio Jesus disse: Eis que se aproxima de mim Satanás, o príncipe desse mundo. Então, Jesus qualifica Satanás como príncipe desse mundo. E nós estamos num mundo em que ele tem domínio. E Deus faz algumas incursões em relação ao seu povo, que é pequenininho, que é o seu remanescente, o toco, o resto. São as expressões que a Bíblia usa. Por quê? Porque o resto, a grande maioria, está sob o controle e sob a influência de Satanás. Então, nós temos duas frentes de batalha. A primeira é o mundo, né? Tentar trazer para Cristo os que estão lá no mundo. Isso é luta, não é fácil. E a segunda frente é o nosso povo, a nossa igreja, que o próprio Paulo chega a dizer, em Romanos 9:27, pegando um texto emprestado de Isaías e afirmando que o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então, nós estamos aqui nessa sala hoje, temos a esperança no coração de sermos identificados por Cristo como sendo o ser remanescente. Povo único, singular, diferente dos demais que estão na igreja. Então, nós não podemos desistir dos nossos irmãos, né? Porque, inclusive, Jesus veio para isso. Né? A missão dele também foi dupla. Ele fazia um enfrentamento com o povo dele ali, esclarecendo, você lendo nas escrituras, cuidado e tal, e também chamando que estavam no mundo. Então, essa é a nossa tarefa, né? Durante toda a vida e especialmente agora, com toda a luz que recebemos nesse lugar, nesse ambiente interativo. Então, primeiro eu queria contextualizar a gente. Nós estamos nessa guerra e nós temos perdido a maior parte das batalhas. É só olhar o caminho desde o Éden, o dilúvio, a adoração ao bezerro de ouro, os desvios no caminho do deserto. Só tristeza para Deus, só tristeza. E quando assume que entra na Canaã, aí vem um tempo de juízes, um tempo com Deus, um tempo sem Deus. E as derrotas. Aí vem o tempo de reis, a mesma coisa. Fulaninho foi um rei bom, raramente. A maioria foi um rei mau, que não agradava a Deus. Só fez coisa ruim. E aí vem a separação do povo de Deus. As duas tribos ficam em Jerusalém e as demais Samaria. E eles começam a guerrear e se matar uns aos outros. Então, quem foi e é o responsável por isso? Foi Deus? Jamais. Só que esse é um mundo de domínio de Satanás. Então, Deus vem para fazer algumas incursões e ele consegue alguma coisa só no seu remanescente, no seu toco, no seu resto. Fora disso, ele não consegue, porque Deus preserva a liberdade. E
Outras evidências que mostram esse domínio de Satanás foi o que ele mesmo fez com Jesus. Jesus estava no deserto, ele pega Jesus, leva até o alto de um monte, Jesus da sua humanidade, e lá do alto do mais alto monte, ele diz para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar a metade do meu reino. Então Jesus diz que o reino é dele, ele confirma, dizendo que dá a metade para Jesus se Jesus o adorar. Aí depois você vai encontrar Paulo dizendo que o mundo jaz no maligno. Você também pode lembrar da chegada de Satanás no episódio de Jó, quando Deus questiona, ele diz: olha, eu vim de rodear a terra. Então, essa expressão de passear na terra, que é a palavra correta, é uma expressão hebraica que indica domínio de alguém que está andando sobre os seus domínios. É a mesma palavra hebraica para Davi, quando passeava no seu reino e foi tentado ali com aquele episódio de Batsabé, a mulher que ele vai adulterar. Né? E também é a palavra hebraica para Deus, quando está passeando também no Éden. É ali uma indicação de eu estou caminhando aqui na minha posse. Ok? Então, isso tudo choca a gente. Eu acho que vocês estão aí bem impactadas pelo que eu estou dizendo. Né? E aí vem o tema de hoje, né? que meio que sintetiza toda essa história, né? Porque o capítulo 17 e 18, eu não vou poder falar de tudo, que é uma saga que envolve mais de uma ou duas semanas de oração. Uma semana para 17 e outra semana para 18. E aqui, nesse tempo curto, nós vamos tentar sintetizar, mais uma vez, esse caminho que estamos trilhando nesse mundo perigoso, tenebroso de domínio de Satanás. Qualquer vacilo seu, ele vem e destrói. Então, aqui o sentido é a queda da grande meretriz. Então, o que é a grande meretriz? Esses dois capítulos mostram a saga de exaltação e de queda desta grande meretriz. A grande meretriz, ela não é nada mais, nada menos do que a igreja que foi de Deus. É uma mulher que vem montada como uma meretriz, como uma prostituta, numa besta, ok? E a besta é o outro poder que vai se juntar com essa igreja e vai perseguir o povo de Deus de maneira terrível, né? Já perseguiu durante muito tempo, mas agora, no final dos tempos, a perseguição vai ser maior. Porque essa besta, ela representa um poder político e religioso, que vai culminar com a história da humanidade, que sempre existiu, né? Que vem lá de trás, de Babilônia, de Medopécia, de Grécia, de Roma papal e Roma política, ok? E agora, no final, com esse poder da segunda besta, que é um poder que surge ali da terra, né? Porque a primeira besta ela surge do mar, e essa igreja também. Ela se assenta, essa mulher prostituta, ela, com seu poder, com a besta, ela se assenta nas águas, né? Ela domina muitos povos, muitas nações, ok? E a segunda besta que surge da terra é porque a igreja foge da Europa, ali na Idade Média, e vai para os Estados Unidos. Então, todos os países ali que tinham perseguição, especialmente a Inglaterra, viaja, atravessa os oceanos e vai habitar nos Estados Unidos, na terra desolada. E ali cresce
e faz um grande movimento, passa a ser a mesma coisa da Igreja Apostólica, uma igreja tremenda, só que uma igreja que vai se prostituir, e ao ponto de se unir com esse poder da igreja prostituta, poder político de baixo, né? Vai se unir com a igreja prostituta e vai perseguir o povo de Deus. Então, esse é o contexto final, né, que nós vamos enfrentar. Então, o texto bíblico de Apocalipse 17, logo no começo, diz: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: mostrar-te-ei o julgamento da meretriz. Entendeu? Aqui já está mostrando tudo que ela fez e que vai fazer, mas ela está sendo julgada. Né? Essa é a sacada do capítulo 17 e 18. Né? Da meretriz que se acha sentada sobre as águas, okay? Que é multidões e povos que ela domina, com quem se prostituíram os reis da terra. Okay? Então, os reis da terra, que eram poderes políticos, okay? Se prostituem com esse poder espiritual. Okay? Que é essa igreja que caminha através, ali, logo depois de Éfeso, aí começa a contaminação, essa igreja ela vai se prostituindo. Então, essa igreja que chega ao clímax de Tiatira e de Pérgamo não é nada de novo, é a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro amor, que ela vai se prostituindo, se contaminando, e chega nesse clímax, né? E sofre um baque, né? Mas retorna, que morre e volta a viver, okay? A ferida mortal, mas volta a viver e continua a sua saga, e vai acontecer o seu ápice ali no final dos tempos. E aí diz, com quem se prostituiu no rei da terra, né? Com o vinho da sua devassidão, e foi que se embebedaram os que habitam na terra. Você vê hoje a terra inteira sob a influência dessa igreja prostituída, que era a igreja de Deus, mas que resolveu, num dado momento, quando aparece Lutero, Wycliffe, Zwinglio, John Banner e todos aqueles heróis que conseguem romper, né, com aquela igreja que era a igreja de Deus, que até então não tinha outra igreja, só tinha aquela igreja. O pessoal costuma dizer: não, a igreja católica. Não, não é a igreja católica. É a igreja de Éfeso, a igreja que Jesus deixou, pura e imaculada. Ela foi caminhando na contaminação. E é só acompanhar ali Apocalipse 2, mostrando a história da igreja, até chegar em Laodiceia, que é a igreja morna de hoje. Okay? Que Jesus aconselha vestir as vestes de justiça, porque é uma igreja que se acha, né? Colírio para ungir os seus olhos e vestiduras brancas para cobrir a sua nudez, colírio para ungir os seus olhos e ouro provado no fogo, que é a fé que Jesus falou: quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra. Então, é restauração da fé. Ainda que seja pequena, como um grão de mostarda, podemos fazer grandes coisas com ela. Agora, não tem nenhuma, aí nós estamos acabados, né? Então, assim, foi a igreja pura, imaculada, que Jesus deixou, que foi se prostituindo, até chegar ali na Idade Média. Aí sim é que aparece a igreja que se assume como igreja católica e prefere continuar com seus credos, né? Idolatria a Maria, santificação pelas obras, né? Promessas a santos, imortalidade da alma, tudo aquilo que foi contaminado e modificado, ela diz: não, eu quero ficar com isso aqui. Aí a igreja é rompida e surge a igreja protestante. E agora a igreja católica apostólica romana, que se assume, que até então não tinha distinção, não tinha igreja para distinguir. Era a igreja de Éfeso, do primeiro amor, que foi se prostituindo. Então, o Apocalipse, logo na abertura, 17, já mostra quem é essa igreja, quem é essa igreja que se tornou na grande meretriz. Ok? Então, para sintetizar, né, essa linha de raciocínio, nós percebemos em todo o Apocalipse 17
ela sentada sobre muitas águas, que é o domínio sobre o mundo, se prostituindo com os reis da terra. Foi um processo que caminhou até essa degradação da Idade Escura, ok? Embebedou os habitantes da terra, ok? Estava num deserto, ok? A besta, né? A segunda besta, ela surge ali de uma área deserta, montada em uma besta escarlate, a igreja montada na besta, que é o poder político e o poder religioso em cima, vestida de púrpura, ouro e pérola, mostrando que, ao contrário da igreja simples de Cristo, né? Ela faz tudo ao inverso, porque para tudo Satanás tinha contrafação em relação ao ideal que Deus mostra, né? É certo que o Senhor diz, não matará, não morrerás, mas você, é certo que o Senhor diz, morrerás, mas você não vai morrer. Ele concorda com Deus, mas diz para Eva, não, mas você não vai morrer, você só vai ser igual a Deus. Então, para tudo ele tinha uma contrafação, né? Na fronte estava escrito Babilônia, a grande mãe da meretriz, né? Da meretriz, embriagada com o sangue dos santos, porque é uma igreja, né, que se diz agir em nome de Deus, mas ela mata os próprios conservos. Foi isso que aconteceu na Idade Média. Aí eu pergunto a você, quem fez aquela grande matança? Foi Deus? Foi do agrado de Deus? Deus queria aquilo? Não, não. Mas o mundo está sob o domínio de Satanás. E Deus, nesse caso, não conseguiu impedir, porque Deus faz algumas incursões, e essas incursões dependem do remanescente, de alguém que diga, eu quero isso. Porque Satanás está dizendo o tempo todo para Deus, eles querem a mim. Olha para eles. Olha eles ali nos montes adorando e fazendo sexo. É do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Se prostituindo. Amon, a Astarote, a Moloque, a Mamon. Olha eles ali adorando o bezerro de ouro, dizendo que foi ele que. Ok? Olha eles ali no deserto dizendo: nós queremos carne. Estamos cansados desse pão vil, chamando o maná de pão vil no rosto de Deus. Isso, e Deus é afetado por isso. Deus sofre. E ele diz: olha, eu te peguei suja de lama, de sangue, te limpei, te coloquei junto às fontes das águas puras e cristalinas, e você prefere as fontes rotas. E eu vou lá, te trago de volta, te limpo, você vai de novo, eu vou lá lhe buscar de novo. Então, o que Satanás faz, Deus sente. Então, é duro pensar sobre isso. E é mais duro ainda manter a posição firme, eu quero estar ao lado de Deus. Aí Deus só pode atuar porque tem uma ética lá em cima, ok? Deus respeita a escolha que fazemos. Ele nos deu liberdade. Então, Satanás domina todo mundo que está preferindo as escolhas que dizem respeito aos valores invertidos que ele coloca. E Deus só está podendo atuar em cima daqueles que lhe querem. E aí, quando ele atua, é para valer. Aí a gente vê as maravilhas que foram operadas, né? As vitórias obtidas por Davi, né? Os discípulos de Cristo ali, os profetas, né? Defendendo a causa de Deus. Não é fácil, não, gente. Você precisa pensar sobre isso, o peso que é ser um remanescente de Deus. É o remanescente que vai encerrar a obra. É sobre ele que virá o alto clamor. É sobre ele que virá o derramamento do Espírito Santo. Mas não espere esse tempo, porque o Espírito Santo está sendo dado agora, nas porções que Deus quer dar. O tempo é agora, o seu tempo e o meu. Não é esperar derramamento, plenitude. Eu sei lá quando ele vai dar o derramamento e a plenitude. Eu sei que eu estou vivo hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo quando Jesus voltar, não. Então agora é a hora, é hoje. Não importa o ontem nem o amanhã. E eu não sei quando ele vem. Se eu não sei quando ele vem, eu tenho que estar pronto é agora. É me submeter a essa ação do Espírito. É resistir aos ataques de Satanás. Porque é só comigo, eu sou o instrumento único que Deus pode usar aqui e que tem usado. Os anjos vêm aqui ocasionalmente, mas os anjos não podem assumir o que é papel nosso, responsabilidade nossa, como adoradores de Deus, como remanescentes de Deus.
Então, nós vimos ali também os 10 chifres, que o anjo tenta esclarecer, né? São 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, né? Com a besta, durante 1 hora, durante certo tempo. E tem estes num só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, ali um misto, tá? De poder político e poder espiritual. Poder espiritual está em cima, que é a igreja prostituída. A mulher, né? O inverso de Deus é a mulher vestida de sol, tá? Que representa a Cristo, okay? Que representa a igreja verdadeira de Deus. Então, uma dessas cabeças da besta, os estudiosos creem que é os Estados Unidos, que é, mais uma vez, um poder político, ok? Que vai se unir ao poder religioso para perseguir o povo de Deus. Já está unido, mas agora o poder do momento, porque todo o resto a gente já sabe, né? Todos aqueles poderes que foram usados para perseguir ao povo de Deus. Mas agora eu estou falando do último momento, que é esse país, esse poder, que todos nós sabemos que é o maior poder. Eu vou até ampliar um pouquinho isso. Eu dei um curso agora há pouco de Daniel, e esse curso inteirinho está lá no meu canal. Epílogo PR Gondim. Você vai encontrar lá. E um dos estudos ali que está em Apocalipse 11, né, que mostra no final encerra tudo, e no início do capítulo 12, Miguel aparece para vir buscar os seus. Então, antes disso, o evento que caracteriza a finalização do conflito é a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Okay? O rei do norte, o rei do norte representa um poder religioso falso, tá? O rei do norte. E o rei do sul representa um poder materialista, ok? Esses dois poderes sempre brigaram, ok? Um esquema religioso lutando contra, falso religioso lutando contra o materialismo do sul, ok? No começo era o povo de Deus, mas foi se contaminando, que ali no Egito houve essa grande luta, né? Do povo de Deus ali contra o materialismo, que era o Egito, que dizia: quem é esse Deus? Eu não conheço, entendeu? Então, esse poder materialista sempre existiu numa guerra contra o poder religioso do norte. Mas esse poder religioso foi se tornando falso cada dia mais, contaminado cada dia mais. Ok? E quando chega ali que acaba o poder de Roma, aí a gente percebe com clareza, né? O poder do norte e o poder do sul ali agora se degladiando entre eles. E, por fim, acontece no meio dessa guerra entre os dois poderes, está o povo de Deus sempre levando a pior em todos os domínios que houveram na terra. Sempre o povo de Deus estava ali no meio, sofrendo o pior. Entre reis do norte, religiosos, poder religioso falso, e reis do sul, materialista. Eles brigam muito entre si, porque, só para você ter ideia, ali na Idade Média, nas cruzadas católicas, naquelas cruzadas, havia ali um poder religioso, ok, com as doutrinas todas contaminadas, nessa mesma simbologia que a gente está vendo aqui da Apocalipse 17, lutando contra os poderes materiais, os poderes dos reis ateus. É aí que vai acontecer a conversão de Clovis e toda a França,
a conversão do rei da Inglaterra e toda a Inglaterra. Então, só que não era uma conversão verdadeira, era uma conversão forçada, porque se o rei se convertesse, convertia toda a nação. E aí mudava, um tempo rei católico, um tempo rei protestante, e mudava todo mundo. Então, essa briga identificada ali em Daniel 11, tem uma hora que, no último combate entre rei do norte e rei do sul, okay, o rei do norte vence. O rei do norte vence. Tá? E aí, quando o rei do norte se vence, aí se junta, ok? Os reinos materialistas políticos, ok? Junto do sul, junto com o rei do norte, agora que foi o vencedor, que foi o poder religioso vencedor. Falso. Aí se juntam os dois e se voltam, está lá no Apocalipse 11, finalzinho, para atacar o povo de Deus. Okay? Aí é onde vai haver a batalha do Armagedon e tudo mais. E a perseguição final. São esses dois poderes. Então, nós estamos muito perto disso. Eu, inclusive, tenho observado o seguinte. Aqui é a minha observação. Se a Ucrânia, que representa ali esse poder do rei do norte, que são todas as potências religiosas, tá? Sob o comando do Vaticano, sob o comando da besta, okay? Que influencia ali toda a Europa ali é religiosa, né? Ela tem um caráter religioso ali de domínio nos países que têm suas religiões, mas que estão sob a influência do catolicismo, da igreja apostatada, não aquela igreja do começo. Né? Então, essas forças estão hoje representadas ali na Ucrânia. Okay? E o outro lado, materialista, está representado pela Rússia e todos os demais países que estão compostos com ele, ok? Que é a Coreia do Norte, ok? Cuba e outras potências militares que estão juntas ali no poder materialista, ok? Ateu, que é representando os reinos do Sul. Então, esses dois poderes, ok? Vai acontecer de eles se unirem, ok? Vai terminar esse conflito. E aí, quando esse conflito, se for o caso, né? Se essa batalha que eu estou falando hoje for a última, porque em Daniel 11 está mostrando a última batalha. Se ela for a última batalha, ok? Aí está claro, porque esses dois poderes em algum momento vão se unir, ok? Quando o rei do norte, que é o poder religioso, dominar o rei do sul, okay? Aí os dois se unem. Quer dizer, não vai ter mais o bloco materialista e falso religioso. Eles estarão juntos e vai ter um povo que eles vão perseguir. Está claro lá em Daniel 11. Mas aí, na última hora, aparece Miguel e vem buscar os seus. Quem fez o bem para a vida eterna, quem fez mal para a morte eterna. Então, se ligue. Eu não estou dizendo que é agora. Não posso dizer. Deus não me revelou. Mas eu posso dizer que, se esse conflito for o último, porque ali está bem representada o poder do rei do norte e do rei do sul no último conflito de Daniel 11. Próximo verso, Daniel 12, já é Jesus voltando. Então, eu sempre fiquei muito atento a isso, a esse sinal. Se for esse último conflito, a última batalha, então pode esperar que quando se unirem, é para Jesus voltar. Aí eu finalizo aqui mostrando o seguinte, lá em Apocalipse 18, verso 1 a 2, diz o seguinte: depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Porque nesse último conflito, okay, Deus vai revestir o seu povo
do alto clamor, da plenitude do Espírito Santo, da chuva serôdia, e esse remanescente fiel vai pregar com tanta força, ok? E vai conseguir tirar muitos do domínio desses dois reinados que prevaleceram a vida inteira no mundo, ok? E aí vem Jesus. Aí vem o seguinte, Apocalipse 18, 1 a 2, veja o que diz. Esse texto eu deixei para o fim, porque esse texto confirma mais uma vez o que eu falei, que esse mundo é de domínio de Satanás. Olha o que o texto diz. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então tem um povinho de Deus ali, o remanescente, o toco, que vai exercer essa influência, vai converter muita gente, e aí se encerra tudo. Aí vem Apocalipse 17, 14. Tá? Pelejaram eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Que coisa linda, né? Diga amém aí. E aí vem o texto-chave, né? Que mostra que realmente o mundo está todo esse tempo sob o domínio de Satanás. E isso foi o próprio Jesus quem disse. Apocalipse 11, 15. Mas no fim a vitória é nossa. E o sétimo anjo, o sétimo, viu? O último, tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, Apocalipse 11, 15, que diziam: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Há dúvida sobre isso? Acho que não, né? Está claro aqui. Não devemos perder as esperanças. Realmente nós vivemos num mundo em desvantagem. Desvantagem para nós, para Deus, para os anjos que permanecem no céu, que vêm aqui ocasionalmente lutar com a gente. Então é isso, gente. Eu quero convidar você hoje a participar do remanescente fiel. Temos perdido muitas lutas, mas a vitória final será nossa. Tem aqueles times que você vê um grupinho pequeno ali, virado, e pá, e ganha, e vence todo mundo. É isso que vai acontecer. E que aconteceu muitas vezes, em ocasiões isoladas. Mas agora vai ser de uma vez por todas. E o sétimo anjo tocou sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vier a ser do nosso Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Aí a Roma papal, ok? E o finalzinho ali, Estados Unidos da América do Norte, com o reino de protestantismo apostatado, vai exercer essa luta, rei do norte, rei do sul junto, para atacar o povo de Deus. Mas dessa vez nós seremos vitoriosos. E o bom é que será uma vitória para sempre. Quero convidar você a decidir agora, hoje, fazer parte desse grupo menor. Se você quer isso, levante a sua mão onde você está. E ore comigo. Pai amado, essas verdades lindas e profundas que temos descoberto e que hoje aqui fizemos apenas um vislumbre, um recortezinho pequeno nesse pouco tempo que nos é disponibilizado, para que esse grupo seja impactado e que impacte outros grupos, outras pessoas. Temos duas grandes frentes de luta, Pai. Aqueles que são teus, mas estão sob a influência do teu anjo, que um dia foi teu, né? Mas se tornou o teu inimigo maior. E uma outra frente de pessoas lá fora, que estão no mundo, fora das igrejas, crentes nominais e pessoas materializadas lá fora. Precisamos receber da tua mão, Pai, o poder do Espírito Santo, para trabalhar agora, no momento que estamos vivos.
Não sabemos quando vai acontecer o derramamento final, mas agora podemos fazer muitas coisas, porque essa plenitude também foi dada em muitos momentos na vida passada de muitos homens, de Caleb, de Davi, de Jeremias, de Isaías, de Samuel, de Elias, de Eliseu. Dá-nos essa graça, Pai, de receber nessa manhã a porção que tens para nós. Que seja plena, que seja média, que seja pequena, mas dá-nos o teu Espírito, para que possamos fazer o que te agrada e sermos vencedores agora, para lá no fim sermos vencedores finais. No nome de Jesus te agradecemos e imploramos essa bênção. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, Senhor.